noite, amados irmãos. Eu gostaria, antes de começar, de agradecer imensamente essa oportunidade de falar sobre a palavra do Senhor. Sempre uma alegria que renova a nossa vida, não é? A palavra de Deus é uma espada aí de dois gumes. Quando nós falamos, nós somos extremamente abençoados. Agradeço imensamente ao pastor Silas por todo o trabalho que tem desenvolvido, não só no ambiente da Igreja Santa, a DIVEC, mas também, né, influência positiva e corajosa no nosso país. Talvez precisemos de mais homens ainda, assim, para que sigam esse exemplo, para que efetivamente nós não entreguemos aquilo que é mais valioso, né, que é a nossa família, os nossos filhos, os nossos valores. Então, muito obrigado pelo que tem feito pelo nosso país. Agradeço ao pastor Odilto, pastor Ronaldo, pastor André, pelo companheirismo, pela forma como nos receberam aqui. Fiquei bastante agradecido pelo carinho, pela dedicação, pela simplicidade com que nós conversamos e também pelas brincadeiras que eu aprendi várias com o pastor aí, tá bom? Então, diante desse agradecimento, vamos curvar nossas cabeças para orarmos e começarmos a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que nos orienta, que nos aconselha, que está sempre conosco. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho que veio em missão à terra. Graças a Ele, tudo que fazemos aqui tem sentido. Obrigado por Jesus de Nazaré, pelo Cristo, pelo Logos encarnado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome dEle, Pai, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente, dizemos Amém. Amados irmãos, essa conferência de apologética é um marco, acredito eu, né, diante de algumas igrejas relevantes e pentecostais que estão abrindo as suas portas para o estudo da defesa da fé, sem, claro, o crescimento e intimidade com o Espírito de Deus. Eu acredito fortemente que a união do conhecimento e do crescimento na intimidade do Espírito do Senhor farão a diferença. Isso é algo novo, isso é algo corajoso no pentecostalismo brasileiro. Eu agradeço imensamente, né, aos líderes dessas igrejas que têm ido nesse sentido, porque eu sei que isso fará a diferença. E durante esses dias nós falamos muito sobre o conhecimento, não é? Como falamos sobre a revelação de Deus, não só pelos 66 livros das Escrituras, 39 do Antigo, 27 do Novo, como vocês sabem, mas também a revelação por meio da natureza, com base no que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, que pelas coisas criadas nós temos acesso às características do Senhor, do próprio Deus. E eu e confesso a vocês que até quando recebi o honroso convite de compartilhar a palavra com vocês neste dia, eu até pensei em discorrer um pouco sobre o livro de Abacuque, né? Mais especificamente pela ideia de que o justo viverá pela fé, que é algo que não se inaugura no Novo Testamento. Não é no livro de Abacuque nós já temos isso, inclusive de forma literal. Mas aprove ao Senhor, né? E Ele falou assim, eu senti a direção de Deus para que hoje nós falássemos sobre uma espécie de contraparte do conhecimento, algo que parece um conhecimento, mas exatamente não é, que é a sabedoria. Imaginei, né? Para que as pessoas não pensem que o conhecimento por si só é algo no qual ela pode se basear para ter uma vida plena cristã. A sabedoria é outra coisa, e nós iremos ver isso. Até porque, amados irmãos, e o pastor sabe muito bem disso, nós vivemos uma época aí cheia de paradoxos, ou de aparentes paradoxos, né? Nós temos uma abundância de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, uma escassez de sabedoria. Precisamos de sabedoria. Não apenas de conhecimento, mas de sabedoria. Às vezes o conhecimento sem a sabedoria não nos leva a um lugar muito bom. Disse até, pastor, que o conhecimento nos informa que o tomate é uma fruta. E é a sabedoria que nos diz para não colocarmos tomate na salada de frutas, né? Então, daí nós já vemos uma diferença bastante relevante entre um e outro, porque se ficássemos só com o conhecimento sem a sabedoria, só a salada de frutas não seria boa, não é? Só a salada de frutas não seria boa. A verdade é que, pastor, o senhor falou aí de formações, eu conheço muitas pessoas no ambiente acadêmico, né, no Brasil e em outros lugares, mas eu tenho que dizer ao senhor e a todos que estão aqui, são muitos homens e mulheres com vários diplomas na parede, mas com vidas despedaçadas. Sim, amados irmãos, essa é uma realidade da qual nós não podemos nos afastar.
Sabedoria é sim, meus queridos, mais do que conhecimento. Sabedoria tem a ver com a nossa buscar em Deus. Nós temos que buscar no Senhor a chave para esta habilidade sobrenatural de aplicar o conhecimento. E não só a habilidade sobrenatural de aplicar o conhecimento, mas de aplicá-lo com um fim específico, que é experienciar aquilo que Deus quer que nós tenhamos aqui na terra, que é a plenitude da vida. O sábio, meus amados irmãos, é, antes de tudo, aquele que sabe que vai conseguir em Cristo e não no seu próprio conhecimento o que se pode chamar de vida com propósito, o que se pode chamar de uma vida plena. O sábio é aquele que entende que, por mais que ele conheça, o conhecimento que ele tem é inservível, é insuficiente para o exercício de uma vida cheia de propósito, cheia de uma vida verdadeiramente plena. Ele entende que é no Senhor que ele poderá obter tudo isso. Em um mundo, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, né, eu não sei nem o que vai... Assim, a gente não sabe nem qual é o noticiário de amanhã, mas a gente já sabe do que vai se tratar. Vai tratar de desgraça, né? Esse mundo é um mundo de desesperança, um mundo um mundo cujo rol de males da existência é encabeçado por coisas terríveis como depressão, ansiedade. Esse é o mundo em que nós estamos inseridos. E é por isso, amados irmãos, que fica mais ainda evidente, quando nós nos deparamos com o mundo dessa forma, fica ainda mais evidente que nós temos sim de almejar a sabedoria. Um homem, a ele, certa vez, foi dada uma oportunidade, né? E aqui nós vamos para as Escrituras. Eu lhes convido que, é claro, assim querendo, abra as Escrituras no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no verso 15, em que vamos ver que a um homem foi dada uma oportunidade. O primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras nos dizem assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Né? Nós sabemos que Salomão, ele pede sabedoria. O verso 12 do mesmo capítulo, primeiro livro de Reis 3:12, a Escritura diz assim: farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. Aí, quando nós lemos isso, meus queridos, que esse Deus é capaz de nos dar sabedoria, e quando nós vemos que sabedoria é algo tão importante, é que nos vem uma pergunta muito relevante. E assim, eu lhes peço toda a licença do mundo para que eu possa fazê-las. Né? Não precisa respondê-la a mim, mas respondam a pergunta a si próprios. Mas a pergunta é a seguinte: o que nós temos almejado? Nós vimos que o Senhor pode dar sabedoria, que é a solução para um problema central, nevrálgico, visceral, que está no centro de nossa existência. E o que é que nós temos pedido? O que é que nós temos almejado? Eu faço até uma pergunta ainda mais interna, assim, né? Uma pergunta ainda mais íntima mesmo. Eu gostaria de perguntar a você, e mais uma vez não precisa responder, responda para si próprio. Você, em algum momento, já orou por sabedoria? Nós sabemos que sabedoria é essencial. O mundo em que vivemos é um mundo que traz a desesperança como seu DNA. E sabemos que o Senhor, Ele dá sabedoria. Aí a pergunta se insurge: você já orou por sabedoria? Será que nós já nos demos conta de que nas Escrituras, ou de uma forma mais adequada, na revelação especial do Senhor, no Cristo, nós temos um mapa que nos leva àquilo de que precisamos tanto, que é a genuína sabedoria? Spurgeon, né, que é um grande escritor, pregador, ele dizia algo que todos conhecem, ele dizia algo que é verdadeiro. Ele dizia assim: uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a quem não está.
Uma Bíblia que está caindo aos pedaços pertence a alguém que não está. Amados irmãos, quanta verdade há nisso. E por que nós não nos damos conta? Por que nós simplesmente não nos damos conta do tesouro que há nas Escrituras? Aquilo de que tanto precisamos está aí com você, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Passamos ao lado das Escrituras, da Bíblia, e não nos damos conta que há um tesouro incalculável, enterrado ali em algum lugar, e bilhões de pessoas passando por ele, por esse tesouro, sem sequer se dar conta do que estão desprezando. Amados irmãos, eu estou tomando aqui a liberdade demais, eu acho, mas eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vou fazer outra pergunta, por favor. O que está em primeiro lugar em suas prioridades? O que está em primeiro lugar em suas prioridades? Eu vou dizer algo que é bom, por exemplo. É o ouro? É o rubi? Isso não é em si ruim. Mas se for isso que está em primeiro lugar em suas prioridades, eu sou obrigado a lhes dizer: não se contentem com tão pouco. Como nos diz o livro de Provérbios, e aí peço a gentileza para que, mais uma vez, assim querendo, abram as Escrituras no livro de Provérbios, vamos ler do capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao 18. Vamos ver se o que buscamos, se nós buscamos algo diferente da sabedoria, vamos ver se não estamos esperando pouco, contentando com pouco. Olha o que as Escrituras dizem no livro de Provérbios 3, 14 a 18. Pois a sabedoria é mais importante do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. São ensinamentos riquíssimos das Escrituras. São coisas valiosíssimas nas Escrituras. E nós devemos estar bastante atentos ao que a Bíblia nos ensina, amados irmãos. Esses ensinamentos que nos levam àquilo que é mais precioso, à sabedoria. Ao nos levar à sabedoria, nos afasta da tolice. Há muitos exemplos, tanto na nossa vida, como nas Escrituras, exemplos que devemos fugir, exemplos e ensinamentos que nos demonstram o quão destrutiva é a tolice. Uma das tolices mais destrutivas se dá quando nós, por exemplo, deixamos que o impulso seja senhor das nossas decisões. O próprio capítulo 7 aqui de Provérbios, para nos mantermos no livro de Provérbios, nos dá um exemplo de uma decisão tola. Leiamos aqui o capítulo 7, verso 6 do livro de Provérbios. Demonstra uma situação em que Salomão, da janela, observava algo. Olha o que as Escrituras nos dizem. Provérbios 7, 6 a 7. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Um rapaz sem juízo, que caminhava ali sem propósito, como tantas pessoas, sendo levado pela deriva da vida, sem ter a perspectiva de um ponto aonde ele quer chegar, até
amados irmãos, as Escrituras nos diz, depois iremos ler a partir do verso 14, que uma mulher se aproxima e começa a seduzi-lo. E é interessante que essa sedução tem até uma roupagem de falsa espiritualidade. Olhe como a tolice pode nos levar a caminhos perigosos se não buscamos a sabedoria no Senhor. Provérbios 7, 14 e 15, as Escrituras dizem assim: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Olha o aspecto da espiritualidade. Tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à procura e o encontrei. E aqui o jovem, diante disso, agindo, deixando que o impulso seja o senhor de suas decisões, ele se deixa levar pela sedução. O verso 21 do capítulo 7 de Provérbios continua assim: com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Amados irmãos, as Escrituras nos ensinam que não é sábio agir sem consultar o Senhor. É tolo agir sem consultar o Senhor, mesmo quando essa ação tenha eventualmente uma aparência de algo que seja bom. E aqui vem um princípio profundo das Escrituras. Fora do Senhor, mesmo o que aparenta bom, traz consequências devastadoras. Veja que para as nossas ações, o que temos que buscar não está em nós mesmos. O que temos que buscar, a orientação que temos que buscar, está no Senhor. Do contrário, iremos arcar com consequências devastadoras. E é isso mesmo, inclusive, o que as Escrituras nos ensinam. No livro de Provérbios, para que nós nos mantenhamos, no capítulo 7, vamos ler aqui do verso 22 ao 23. Olhe o que acontece quando as tomadas de decisão são feitas sem buscarmos o Senhor. Quando achamos que a confiança em nós mesmos é suficiente para nos proporcionar os elementos de que precisamos para tomarmos decisões sábias. Não, nós somos insuficientes para decidirmos sabiamente. Temos que buscar no Senhor, e aí já se figura, já se explica claramente a diferença entre conhecimento e sabedoria. Sabedoria é a busca diferente. Provérbios 7, 22 a 23, vamos ver as consequências de um ato que não busca no Senhor, um ato, no caso aqui, em que o jovem deixou que o impulso fosse o Senhor de suas decisões, e não o Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que as Escrituras dizem. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do assalpão, sem saber que isso lhe custará a vida. Queridos, assim é a vida. Assim é a vida. A vida traz um sem número de alçapões com iscas tentadoras. E não só no caso aqui, no âmbito da sexualidade, mas também no âmbito do poder, no âmbito do dinheiro. Faça uma lista de suas prioridades, mentalmente. Faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. Este é o seu Deus. Deuses, às vezes, que fazem promessas, muito grandes, como o dinheiro, por exemplo, que não serve para ocupar o lugar do Senhor. Fazem muitas promessas, esses falsos deuses, mas não são fiéis para cumpri-las. O sábio não. O sábio, ele busca a orientação de Deus, independentemente de quanto dinheiro tenha, independentemente de quanto conhecimento tenha, independentemente de que cargo ocupe, de que poder exerça. Ele sabe que por mais que tenha nele mesmo, é insuficiente para a decisão genuinamente sábia.
ele vai buscar no Senhor. Porque, meus queridos, todos os caminhos fora do Senhor só levam a um lugar, e esse lugar é a morte. Aliás, não é assim que termina esse capítulo sobre o qual nós estamos nos debruçando, que é o capítulo 7 do livro de Provérbios? Se não leiamos o verso 27. Por favor, abra as Escrituras. Em Provérbios 7, 27. Olha o que as Escrituras nos dizem. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Amados irmãos, aqui eu vou ter que sublinhar, veementizar, jogar luz sobre um princípio que é cheio de obviedade. É óbvio, mas eu não posso deixar de dizê-lo. Um princípio óbvio, mas eu tenho que dizê-lo porque são tantos os que o negligenciam. Não posso passar por essa oportunidade de falar dessa passagem sem falar desse princípio que é óbvio, mas é extremamente negligenciado pelo povo de Deus. Amados irmãos, nossas escolhas e nossas decisões têm sim consequências. E no caso do povo de Deus, essas consequências têm impactos na eternidade. Não podemos passar por essa vida como se não soubéssemos disso, meus queridos. Há dois tipos de atitude quanto a isso. O sábio, o genuinamente sábio, é aquele que vai para o Senhor e diz assim: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o seu projeto para a minha vida? Os pastores genuínos, pastor falando aqui da visão que Deus deu para ele. Ele tem uma visão que Deus deu, que tem a ver com reino. Qual é, Senhor, o seu projeto? Senhor, eu quero que o meu projeto se adeque ao seu projeto. Senhor, que o seu projeto se torne o meu projeto. Quando o sábio entende que por si só ele não pode construir um projeto que seja viável, ele entende que a sabedoria necessita da busca do Senhor, ele vai agir trazendo para si o projeto que é do Senhor. Em oposição a isso, nós temos uma outra postura que é a do tolo. O tolo não busca o Senhor, ele quer impor ao Senhor as suas vontades, os seus quereres e os seus desejos. O tolo não diz: Senhor, que o seu projeto seja o meu projeto. Não. O tolo diz: Senhor, que o meu projeto seja o seu projeto. O tolo quer impor ao Senhor um projeto dele mesmo. O sábio é aquele que busca a vontade de Deus. O tolo é aquele que quer impor a sua vontade a Deus. E é interessante, pelos mecanismos mais profundos, né, da psique, as respostas psicológicas internas que nós damos para solucionar esses conflitos que aparecem, quantas são as vezes, e quando isso ocorre é tão perigoso, quantas são as vezes que nós vestimos a nossa vontade com a roupa da vontade de Deus? Quantas são as vezes que, e isso é uma tolice maior ainda, que além de querer impor a nossa própria vontade ao Senhor, nós, para que não fiquemos sendo por nós mesmos alertados do perigo que é isso, fazemos uma espécie de bypass, de atalho psicológico para vestir a vontade que é minha e dizer que é do Senhor. Amados irmãos, muito cuidado com isso. Muito cuidado para discernir o que provém de Deus e o que provém de nós mesmos. O conhecimento é muito importante. Nós vimos isso aqui na apologética, é importantíssimo
mas ele é inservível se não for colocado em uma perspectiva de sabedoria, de buscar no Senhor o projeto dele, para que apliquemos o conhecimento no projeto que é de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós temos desejos, projetos próprios, que não são atendidos por Deus. Assim, não projetos de Deus para a nossa vida, nós temos projetos nossos que Deus não atende. Mas eu também tenho que dizer a vocês, eu não sei vocês, mas eu nem sei a desgraça em que eu estaria hoje se todos os meus desejos tivessem sido atendidos. Se todos os meus desejos tivessem sido atendidos, eu acho que eu estaria numa desgraça tão grande. Nossos desejos, amados irmãos, eles mudam ao sabor do vento. Os nossos desejos próprios, pessoais, nossos quereres, como eu tenho dito, nossas vontades, elas mudam. Como é que nós queremos construir os alicerces de nossa vida em desejos que são tão vulneráveis, tão mutáveis, tão céleres? Como é? O sábio é aquele cujo projeto de vida é alicerçado em quê? Na submissão ao Senhor. Talvez agora nós possamos entender profundamente o que as Escrituras nos dizem no livro de Provérbios, no capítulo 9, no verso 10. Olha o que as Escrituras nos dizem. Provérbios 9, 10. A primeira parte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tomamos as nossas decisões com base naquele que não mudou ontem, não muda hoje, não mudará amanhã, nós estamos construindo a nossa vida numa base sólida e imutável. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, meus irmãos, meus amados irmãos. Mas quando nós, assim, genuinamente entendemos, e eu tenho dito aqui que a distância mais importante que todos nós temos que percorrer, importantíssima, embora não tão longa, mas é importantíssima, é aquela distância que separa o cérebro do coração. Então, quando nós entendemos, não apenas com o nosso cérebro, mas genuinamente com o nosso coração, que a sabedoria não é uma construção nossa, é algo que vem do Senhor. Quando nós entendemos isso efetivamente e vivemos dessa forma, tudo muda. Nós ficamos maravilhados. Isso é algo revelador, libertador. Isso nos dá segurança. Isso nos enche a vida de propósito, de sentido. O próprio livro de Provérbios nos traz algo revelador. As Escrituras são incríveis. Porque todos sabemos que precisamos de sabedoria, a sabedoria não é de nós. Mas o que é a sabedoria? Vamos nos aprofundar nas Escrituras, vamos pensar o que é a sabedoria. Você pode dizer aí, não, tudo bem, eu já entendi que o conhecimento por si só não é suficiente, eu preciso da sabedoria. Eu entendi que todo o esforço apologético que foi feito de forma muito dedicada pela organização, pelos palestrantes, por todos os envolvidos, pela senhora que fez a maravilhosa feijoada, todo o esforço que foi feito aqui, pelos pastores que autorizaram, nós entendemos que isso foi algo maravilhoso. Mas entendemos também que para que tenhamos uma vida efetiva no Senhor, plena, precisamos de algo diferente. Que a sabedoria não vem de nós, vem de outra fonte. Aí as Escrituras nos dizem algo profundo aqui. Eu sempre achei interessante em Provérbios 8, uma coisa que aparece associada à sabedoria. Salomão vai nos ensinar aqui, conforme nós iremos ler, nós leremos, que a sabedoria tem uma voz. A sabedoria tem uma voz. Olha o que as Escrituras dizem em Provérbios 8, leiamos do 1 ao 4. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. A sabedoria clama, ela fala. Seja quem for, isso é uma pessoa.
A sabedoria, as Escrituras parecem nos ensinar que é uma pessoa, é alguém capaz de clamar, de erguer a voz. E o verso 2 diz: nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Amados irmãos, as Escrituras começam a tirar o véu de algo profundo, começam a desvelar, esclarecer algo profundo. A sabedoria não só clama, mas clama a todos, levanta a voz a todos, busca a todos. A sabedoria clama à humanidade. Ora, isso parece nos dar uma dica aí que essa sabedoria é muito... Parece ser quem? O Logos, Jesus de Nazaré. Amados irmãos, Jesus, desde o início, sempre veio e agiu em favor do homem. É interessante que no dia da queda, se vocês me permitem o capítulo 3 de Gênesis, né? No dia da queda, eu tenho a impressão que Jesus apareceu ali, em teofania, claro, ao casal, e já age em favor da humanidade. Gênesis 3, 21, o que é que diz? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amados irmãos, essa pele era uma pele sintética de animal? Não. O que foi que houve ali pela primeira vez? Até ali a morte era desconhecida. Mas o Senhor Deus vem no dia do pecado. Depois do pecado, o Senhor Deus vem, faz roupas de pele e com ela veste Adão e sua mulher. Se até ali, meus queridos, a morte era desconhecida, em decorrência do pecado, o sangue de um animal foi derramado para que a pele fosse usada para cobrir a vergonha da humanidade. Deus sempre, na pessoa de Jesus, agiu em nosso favor. Sempre. Aquele casal deve ter ficado boquiaberto, estupefato, impressionado com o advento da morte, demonstrando que o pecado necessita o derramamento de sangue, recurso pedagógico, inclusive, para ensinar o que aconteceria séculos depois, no sacrifício perfeito de Jesus de Nazaré na cruz. Jesus, que séculos depois viria como carpinteiro, esteve ali, com Adão e Eva na função de alfaiate. E assim tem sido durante todo o tempo. Até mesmo no texto bíblico sobre o qual nós estamos nos debruçando, até mesmo com Salomão, que escutava a voz do Logos, do Cristo, e identificava que aquela voz era a voz da sabedoria. Amados irmãos, Jesus é a sabedoria de que precisamos. Ele é aquilo de que precisamos. Jesus é a sabedoria cuja voz Salomão registra aqui 1000 antes dele vir e encarnar na terra. A sabedoria, o Logos, por meio de quem, e isso nós vimos no nosso bate-papo aqui sobre Deus e o universo, é o Logos, por meio de quem tudo é criado, se volta para toda a humanidade. E é esse Logos, essa sabedoria que é capaz de consertar a minha vida, é capaz de consertar a sua vida. Interessante que o apóstolo João, quando falando sobre Jesus de Nazaré, nos diz assim, abramos no Evangelho de São João, por favor, no capítulo 1, no verso 3. Eu sou assim, eu sou pentecostal, mas eu chamo São João, eu chamo essas coisas assim, porque
Às vezes eu até chamo evangelista, pastor, falo, os 4 evangelistas, falo, os 4 biógrafos de Jesus, porque tem lugar que eu falo que tem que falar nessa linguagem. O filósofo Paulo. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí, olha aqui como Salomão registra, como ele discorre sobre a voz da sabedoria. Vamos lá para Provérbios 8, 27 a 30. Olhe se essa sabedoria não é Jesus. Olhe que Provérbios 8, 27 a 30 diz: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Jesus, o alfaiate, o arquiteto, o carpinteiro, a sabedoria que nos salva de nós mesmos. É isso, meus irmãos, e é poderosíssimo. Por ser Jesus a sabedoria, quando nós entendemos isso, abrimos uma possibilidade enorme para enchermos o nosso coração de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria de que tanto precisamos não precisa ser adquirida por nós. Nós podemos ter a vida plena em Cristo Jesus, que é Ele a sabedoria para a nossa vida. Não é pelo esforço do nosso braço, não é pelas articulações neuronais, as sinapses cerebrais, não é pelo nosso trabalho árduo. Outras coisas são legitimamente adquiridas assim, mas a sabedoria não, aquilo de que mais precisamos não depende de nós, está disponível a todos que simplesmente quiserem entregar a sua vida ao Senhor. Olha, se nada mais você se lembrar desta simples mensagem de hoje, há algo que eu gostaria de insistir que você mantivesse, guardasse em seu coração. Jesus é a sabedoria de Deus para a nossa vida. Eu posso até imaginar, meus amados irmãos, eu posso imaginar o coração palpitante, o coração do apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, aliás, um homem... É Saulo e Paulo, né? Ele não mudou, tinha os 2 nomes, um homem que poderia exercer qualquer função em Roma, um homem genial, que entendeu isso. Entendeu isso. Eu posso imaginar o coração dele, né? O coração dele, quando teve essa revelação. Um homem inteligentíssimo como Paulo. Paulo, que foi treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Um homem com uma formação de envergadura, de fôlego. Olha o que ele diz aqui, a revelação quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30. 1 aos Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Paulo, o maior filósofo das Escrituras, tirando Jesus de Nazaré, claro que com ele não dá nem para competir, né? Paulo nos diz que Jesus é sabedoria de Deus para nós. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 3, ele diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Em Cristo Jesus nós temos a sabedoria, meus amados, de que precisamos para a vida plena. Se você necessita de sabedoria, saiba que é disponível em Cristo Jesus. Sabedoria para a vida plena. Jesus nos dá a vida plena. Não é tão conhecido o verso de João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e não uma vida qualquer, uma vida em plenitude, em abundância. Esta é a sabedoria que está disponível para nós. Se você quer sabedoria, o caminho é Cristo. Interessante que esse convite de Cristo, ele está sendo feito, né? Desde a queda até o dia final. Ele não estará sempre disponível, não. Chegará um momento aí que... Mas o convite hoje está aberto. E para nós nos mantermos no livro de Provérbios, eu vou dizer só mais uma coisa que é impressionante. Esse convite do Senhor para si próprio, que é a sabedoria, é um convite que é destinado a uma característica do coração, pessoas com características no coração. Quem é que você convidaria para a casa da sabedoria? Talvez alguns digam, aquele que saiba matemática profundamente, né? Filosofia, aquele que ache que por si só consegue resolver tudo. Normalmente a humanidade, imagino eu, um ou outro poderiam dar uma resposta desse tipo aí. Mas vamos ver a quem esse convite é destinado, para a sabedoria de que precisamos para tudo na vida. Vamos ver se você precisa cumprir algum requisito para ficar elegível, para receber a sabedoria para a vida plena de que todos precisamos. Vamos ver se você atinge esses requisitos. Provérbios 9, vamos ler do verso 4 ao 6. Olha o que as Escrituras dizem, meus queridos irmãos. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Venham todos os inexperientes. A sabedoria genuína não convida aqueles que se acham sábios. A sabedoria não é para aqueles cujo coração se acha melhor do que outros. A sabedoria convida, de acordo com as Escrituras, os inexperientes. Quem são os inexperientes? Todos que reconhecem a sua necessidade desta sabedoria. Todos os que reconhecem a necessidade de Cristo para a vida plena. A sabedoria diz assim, meus queridos, olha se você atende esse requisito, para você ter a vida plena de que precisamos. Todos precisamos. Venham todos os que já erraram na vida. Todos os que querem consertar os seus caminhos. Todos os que tomam decisões erradas, mas se arrependem. A sabedoria, criadora dos céus e da terra, que tudo sabe, está chamando você. Todos os que buscam propósito, os que buscam sentido em sua existência, venham essas pessoas que entendem que precisam de Cristo Jesus para dar sentido a esta vida absolutamente sem sentido. Em Cristo nós vemos a capa do quebra-cabeça montado. Aqui, sem Ele, nós só vemos peças aleatórias que não conseguimos nem conectá-las. Cristo está se mostrando, se ofertando a todos o que sentem a necessidade dEle. Amados irmãos, este sou eu, este é você. E a boa notícia é que nós estamos na lista de convite do Senhor. Nós estamos na lista de convite do Senhor. Agora acontece que esse convite, já viram aquele convite que tem assim, RSVP? Responder, s'il vous plaît? Responda, por favor. Já viu esse convite? Esse convite vem com esse RSVP.
Quem convida é educado, né? Porque você tem que ter uma... Não é... Ele convida. Esse convite traz um pedido de resposta de nossa parte. Você não precisa saber nada. Mas você precisa só saber se você quer, de fato, entregar sua vida à sabedoria. Se você quer entregar sua vida ao Senhor. O fato, meus queridos, é que a vida plena, que para tantos parece inalcançável, está a uma oração de distância. A sabedoria de que tanto precisamos está a uma oração de distância. Depende unicamente de você. Nós vamos orar, né? Eu vou convidar o pastor Silas, o senhor pode fazer uma oração de reconciliação, assim que o senhor faz? Vamos convidar o pastor Silas para fazer uma oração de apelo, de reconciliação para todos os que entendem que precisam de sabedoria, para os corações rendidos, para os corações que se acham inexperientes perante ao Senhor, para aqueles que precisam de vida plena, para aqueles que precisam viver de forma diferente, que precisam olhar para a nossa própria vida de uma perspectiva da eternidade, da sobrenaturalidade, para aqueles que precisam equacionar os problemas que sabemos que por nós mesmos não podemos. Esse convite que o nosso pastor Silas fará se destina a você. Deus abençoe a todos.